Já Michael, ex-jogador do Flamengo, interessa ao Vasco. Eric Pulga virou o queridinho do mercado brasileiro e pode pintar em time grande num futuro não tão distante. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Vasco. A 777 estuda disponibilizar 4 milhões de euros para que o Vasco invista em contratações de atletas nessa janela doméstica entre 1º e 19 de abril. A ressalva, se confirmado o valor, é de que a 777 quer reforços para titulares, não quer jogadores que cheguem para compor o grupo. Bora falar agora sobre Michael, o atacante que pertence ao Al Hilal, que já foi do Flamengo e interessou ao Vasco. Informação do canal Atenção Vascaínos dá conta de que Ramon Dias pediu sua contratação no início dessa temporada para a primeira janela. Só para lembrar, Ramon trabalhou com o Michael no Al Hilal por 2 temporadas, 2021 e 2022. Ele se acertou com o Vasco e fez essa indicação. O Alexandre Matos ainda foi buscar informações, mas a 777 considerou o pacote muito caro. Para tirá-lo do Al Hilal haveria necessidade de um investimento superior a 10 milhões de dólares, isso sem falar no salário. Ninguém no Vasco recebe o salário do Michael. Jogador que é titular absoluto na Arábia Saudita, 37 jogos, 8 gols e 5 assistências na atual temporada. O Al Hilal que vive o melhor momento de sua história, 29 vitórias consecutivas, recorde na história do futebol mundial. Só para completar sobre o Vasco, Cruz Maltino descartou conversas com o Lucas Lima, jogador que pertence ao São Bernardo. Essa especulação surgiu nas últimas horas. Queria aproveitar e também contar que depois de renovar o contrato com o Piton, o Vasco tenta estender os vínculos de Léo Jardim e Léo. Quero te falar agora sobre Eric Pulga. Se você ainda não observou esse jogador, atacante que pertence ao Ceará, 23 anos de idade, certamente daqui bem pouco tempo você vai vê-lo jogando em clube da primeira divisão e possivelmente clube grande, que dispute títulos. É que a fase dele no Ceará é espetacular. São 11 partidas na atual temporada com 8 gols e mais uma assistência. Jogador que foi descoberto pelo Ceará por investimento relativamente baixo. Ele foi comprado do Ferroviário por apenas 600 mil reais, valor que equivale a 40% dos direitos econômicos. O jornalista Sérgio Ponte chegou a dizer que o Eric Pulga poderia pintar no Atlético, que já existiriam negociações. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e ele descartou qualquer contato do Atlético. De acordo com o presidente, ele conversou recentemente com o empresário do Pulga e a única coisa que existiu recentemente foi o interesse de um clube da Bulgária. O negócio acabou não se transformando em proposta, mas é questão de tempo para que o Pulga interesse a clubes da primeira divisão. Eu fui fazer um levantamento para saber por que o Ramon Dias não escala os meninos, né? O Vasco tem uma história muito bonita com a base, os crias, a base forte. O vascaíno sempre se orgulhou, e a história mostra isso, que a base sempre trouxe grandes jogadores, revelou grandes nomes para o time principal. Vamos lembrar o maior de todos, Roberto Dinamite. Numa sequência, Romário, Giovani, Mazinho, Acácio. Alguns vieram já no final da formação, mas jogadores que vieram da base, Carlos Germano, Pimentel, Valdir, Ian, Gian, Thales Magno, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Paulinho. Gente, eu vou falar tanto jogador aqui que o vídeo vai ter mais de 10 minutos só falando dos nomes que se destacaram, vindos da nossa base. O presidente Pedrinho, Felipe. Aliás, em todo o time campeão, a história mostra isso. O Vasco tinha jogadores vindos da base. Ricardo Rocha, que é o nosso comentarista aqui do canal, está emprestado para a TV Bandeirantes, mas vai voltar em breve, ele sempre conta essa história. Na final de 94, no tricampeonato, o time base, o time titular, tinha 7 jogadores da base. Quem era de fora? Ele, Rocha, Alexandre Torres, Luizinho Quintanilha e Denner. Denner faleceu. Luizinho tomou cartão, estava suspenso na decisão contra o Fluminense. Ou seja, entraram em campo 9 jogadores formados na base. Só a zaga não tinha sido formada em São Januário.
Pô, Azevedo, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a história, a essência do Vasco está em buscar jogadores da sua base. Uma base que sempre revelou grandes talentos. Na década de 90, nos times vitoriosos, além do Edmundo, um ícone, Pedrinho, Felipe, que foram se juntando a Carlos Germano, que já tinha rodado, já estava mais experiente, mas sempre a base deu um suporte para o time. Nas mãos do Ramon Dias, a gente não tem visto isso. Para que você tenha uma ideia do atual elenco, quem tem mais assistências é o Rossi. Depois dele é o Piton. O quarto jogador com mais assistências é o Eric Marcos, com 5, do atual elenco. Eric Marcos e Ryan, cada um fez 2 gols com a camisa do Vasco no profissional. Só que eu fui levantar os números desses 2 jogadores na temporada 2024. Porque a gente se pergunta, olha para o banco, pô, tem Rossi, tem Serginho, tem David. Por que o Ryan não está ali? Por que o Eric Marcos não está ali? Na semifinal, eles nem no banco foram. Até a terceira rodada, em que os moleques jogaram, eu nem fui olhar a ficha. Eu fui olhar a partir da 4ª rodada, em que todos estavam à disposição do Ramon Dias, porque o time estava no Uruguai, lembra? Então vamos lá. Da 4ª rodada, que é o jogo do Bangu, até o jogo com a Portuguesa, estou dizendo fase de grupos, né? Aquela fase inicial da Taça Guanabara. Foram 8 jogos. 4ª rodada até a 11ª. Dos 8 jogos, o Ryan foi relacionado 7 jogos. 2 ele foi titular. Os outros 5 ficou no banco. Só entrou em 1, exatamente na 4ª rodada contra o Bangu. O Eric Marcos, dos 8 jogos, 6 ele foi relacionado. 1 como titular, 5 no banco e só entrou em 1, na derrota para o Nova Iguaçu por 2-0. Paixão, atacante, dos 8 jogos foi relacionado em 2 e não entrou em nenhum. Gente, o que falta para que esses jogadores tenham mais sequência? Porque o David está tendo sequência e não está entregando. O Rossi já teve sequência e não está entregando. Apesar de ser o líder de assistências, 9 é muito baixo. O Verratti tem 16 gols. Por que os meninos da base não entram? Ano passado, a desculpa ou a explicação era de que, cara, o time tá muito ruim, vai queimar o garoto. Mas esse ano, começou todo mundo zerado. Por que o Ryan não teve chance? Dos 8 jogos, 2 apenas como titular. Alguém acha que colocar um garoto da base, um jogo, 2, isso será suficiente para ele ter moral, ter confiança? Claro que não. O Adson está tendo sequência, o David tem sequência, o Rossi já entrou em várias partidas, o Serginho menos. Mas por que o Ryan não? Por que o Eric Marcos não? Se são jovens talentosos que vão render frutos ao Vasco, alguma coisa está errada. Você pode dizer assim, eu acho que o Ryan não vai ser esse jogador que todo mundo espera. Eu acho que o Eric Marcos também não é. Ok. Mas isso tem que ser mostrado. Como? Consequência. Botar 1, 2 jogos, viu? Não presta não. Aí eu vou remeter lá atrás, quando quem já tentou ser jogador de futebol vai entender muito bem o que eu vou dizer. Fazer aqueles famosos testes, 3 testes, 10 minutos para mostrar o futebol. Como é? Não, a matada da bola o cara já mostra que sabe jogar ou não. Para. Na base o moleque arrebenta, em cima ele não tem chance, como é que ele vai mostrar? Tem o Estrela, que não teve oportunidade. Tem o GB que está voltando. Ramon Dias, dê oportunidade para esses moleques. Será que na nossa base não tem esse atacante de velocidade que você está buscando? Será que não tem esse meia para buscar ali? O volante você quer alguém experiente, ok? Mas e o meia? A nossa base sempre foi rica em mostrar talentos. O Edmundo conta essa história que ele foi retirado da Copa São Paulo, a única que o Vasco venceu em 92, para integrar o profissional e já chegou arrebentando. Mas o Edmundo era diferenciado. Sim,
Mas o Ryan na base sempre foi diferenciado. Por que não dar oportunidades, no plural? E o campeonato estadual era ótimo para isso. Mas eles não tiveram. Agora vem mata-mata de Copa do Brasil e começar campeonato brasileiro. Será que agora eles vão ter chance? É isso aí, né, rapaziada? O Vasco que tá utilizando muito poucos aí da sua base, né? Quase não tá tendo utilidade aí. Os moleques da base não entram, não jogam, não participam, não fazem nada aí tão escanteado, ao contrário do que sempre foi o Vasco, né? Vasco que sempre trouxe os moleques da base aí, sempre revelou grandes jogadores. A própria 777 e alguns dias atrás aí falou que ficou meio encabulada porque que o Vasco não tá colocando os meninos da base, principalmente o Eric Marcos, que é um velocista, moleque muito rápido, tem algumas assistências, 4 assistências aí ditas aí pelo Fábio Azevedo, e é muito bom de bola, promissor, 2 gols marcados, ele tem um bom cruzamento também, né? Lembro que alguns gols que o Pedro Raul fez na época ainda, foi de cruzamento dele. Ele teve aquele golaço aí contra o... esqueci o nome do time lá, também esqueci o nome de onde que era, que a maioria dos jogadores é tudo vascaíno. Eu esqueci, foi Copa do Brasil, primeira rodada, em 2023. O Vasco venceu de 4-0. Ele fez um golaço também ali, deu um míssil, enfim. Os caras não tá sendo usado para nada. Isso aí fica muito integrante. Para quê? Por quê? E aí vamos fazer a contratação. Mas agora também foi falado aí que Ramon Dias está querendo a contratação de Michael. Cara, é impossível trazer Michael. Muito caro, tá? Muito caro. Além da janela já tá fechada para o exterior. E muito caro. O Al Hilal quer 12 milhões de dólares. Muito dinheiro no Michael. Mais de 100 milhões de reais. O Vasco não vai fazer isso de jeito nenhum. Não vai fazer. Vai fazer isso não. Dá mais 100 milhões não. Vai dar em torno aí de uns 60, 70 milhões de reais no jogador Michael. O Vasco não fará isso de jeito algum. Isso é óbvio que o Vasco não vai fazer. Porque já estourou já, né, o valor que tinha para fazer nessa primeira janela. Já foi gasto aí em jogadores que eu acho que não deveriam também custar esse valor todo, né? Tipo, o João Vitor e Adson, quase 80 milhões nos dois. Para mim não foi tão muito gratificante, visto com bons olhos. Poderia pagar menos, mas enfim, foi o que aconteceu. Mas e aí, rapaziada, o que vocês estão achando desse Vascão? Será que o Vasco vai surpreender e calar a boca de muitos críticos ainda aí da mídia? Ou o Vasco vai fazer a gente passar raiva aí de novo, mais um ano aí de raiva, de ódio? Deixa aí no comentário a sua opinião, valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Tchau, tchau. Fui, rapaziada. Lembrando aí, se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para fortalecer a gente, valeu? E se inscrever no canal aí do Nicola e também do Fábio Azevedo. O crédito total a eles aí, valeu? Um grande abraço, fui!